circunstâncias, nós precisamos buscar a verdade de Deus, a verdade do Pai. E a sua verdade nada mais é do que o seu Filho. Jesus ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós entendemos que não somente a palavra de Deus é a palavra inerrante, mas também o seu Filho é a verdade, amém? Então, dentro disso que nós estamos vendo, tantas coisas até mesmo dentro das igrejas, que muitos ministérios também têm distorcido não somente as suas vidas, mas distorcido a palavra de Deus que é ministrada. Distorcendo de maneira onde criam-se novas coisas para fazer dentro da igreja. Se edificam altares que supostamente são do Senhor, mas que na verdade não são. Porque houve uma distorção na palavra do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, isso tem acontecido por esse espírito de engano nesses últimos dias, nesses últimos tempos. E também, irmãos, tem acontecido algo que não é de hoje também. Que o homem, muitas das vezes, depois que ele caiu desde Adão, que ele perdeu a sua conexão com Deus, ele passou a ser desobediente. A desobediência entrou em Adão a partir do momento que ele resolveu aceitar aquilo que Eva lhe ofereceu. Algo que foi dito para ele, não coma. E a Eva foi a primeira que desobedeceu essa ordem de Deus. E assim sendo, Adão vai lá e também desobedece e come desse fruto proibido, da árvore proibida. E então se instaura em toda a raça humana a desobediência. E por causa da desobediência, irmãos, se instaurou algo que muitas das vezes leva o ser humano a fazer o quê? A sua própria vontade. Porque ele não quer mais obedecer à voz do Senhor, ele não quer mais obedecer os mandamentos do Senhor, e nem a sua palavra, nem ao Espírito Santo, e agora ele quer fazer a sua vontade. E fazendo a sua vontade, que muitas das vezes é má, porque a palavra de Deus diz que, irmãos, o homem ele não tem nada de bom. A palavra de Deus diz que a sua justiça, a justiça própria é como um trapo de imundícia. Então, o homem ele só se torna bom, digamos assim, quando ele passa a voltar à origem antes de Adão pecar. Ele passa a se tornar novamente obediente ao Senhor. Só que para nós passarmos, irmãos, nesse processo até a obediência, nós precisamos fazer algo que, como eu disse, que muito tempo atrás e até os dias de hoje vem sendo uma dificuldade, que é a renúncia. Renunciar à nossa vontade. Porque desde que o homem caiu e pecou, ele vem fazendo a sua própria vontade. E por causa de fazer a sua própria vontade, ele passa a não mais obedecer algumas coisas. Ele passa a não mais renunciar os prazeres deste mundo, os prazeres da sua carne, as vontades que muitas das vezes os seus olhos cobiçam. Às vezes ele nem está com vontade, mas porque os seus olhos cobiçaram e desceu o seu coração, então ele deseja aquilo. E isso é para todas as coisas que você imaginar. Você pode colocar o nome que você quiser. Então, esse livro de 1 Reis 19:19 vai falar a respeito de um homem que foi chamado por um dos maiores profetas da antiga aliança, que era o profeta Elias. O profeta Elias ele é uma referência, digamos assim, no que diz respeito a ser um profeta na face da terra. Então o profeta Elias ele precisava fazer algumas coisas que o Senhor ordenou a ele, e uma das coisas é: Elias, levante um sucessor para você. Alguém precisa continuar aquilo que você deu início. Então você precisa levantar alguém. E é justamente nesse ponto aqui que nós vamos ler, em 1 Reis 19:19, que diz assim: Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta,
pois que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. Outras versões vai falar as suas carroças, né? E as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Irmãos, esse é um texto para nós refletirmos a respeito do que é você ter um chamado. E no caso de Eliseu, um chamado a partir de uma figura que nos dias de Eliseu era a figura de um profeta. Um dos maiores profetas, digamos assim, daqueles dias. E o que acontece aqui, irmãos? A Bíblia não fala se Eliseu conhecia o profeta, nem muito menos qual era a região, e não fala nem da onde Elias era, nem como ele se tornou um profeta. Mas fato é que ele foi um dos maiores profetas e chegado o momento, como nós acabamos de ler, ele passa por um lugar onde encontra com Eliseu. E a palavra de Deus diz que Eliseu estava trabalhando. E aí Elias pega e joga a sua capa e fala, agora você já sabe o que eu fiz. Então vem e me segue. Só que Eliseu fala, peraí, deixa eu só despedir dos meus pais e eu vou te seguir. E ele foi, se despediu dos seus pais, só que ele faz algo, irmãos, que, como eu disse, nos dias de hoje e naqueles dias, irmão, é algo que Eliseu fez e que nós precisamos fazer. Renunciar à sua própria vontade. Eliseu ele estava trabalhando. Eliseu estava com os seus pais. Eliseu ele pega tudo aquilo que ele tinha, que eram os seus bois, eram as suas carroças, e ele queima aquilo ali, ele faz um churrasco, ele dá ao povo, e então ele segue a Elias. Irmão, se nos dias de hoje, já para mim e para você é difícil nós renunciarmos a algumas coisas, então quem dirá naqueles dias, irmãos? Porque os bois e a carroça eram um instrumento de trabalho dele naqueles dias. Eles viviam da lavoura, não tinha uma empresa para a gente entrar, trabalhar, saiu dessa empresa, vai para outra. Ele literalmente queimou a sua empresa. O sustento que ele tinha. Ele falou, a partir de hoje, eu vou me sustentar através de você, Elias. Através do Deus que você está servindo e através do Deus que provavelmente ele conhecia. Porque se ele não conhecesse, ele não largaria o que ele largou para poder fazer o que ele fez. Então, irmãos, queimando os bois para seguir o Espírito. Ele queimou tudo que ele tinha, irmãos. Então, chamado pela graça, não por mérito. Irmãos, eu e você não fomos chamados por mérito próprio. Ah, Deus chamou o Felipe porque o Felipe ele trabalha bem. Deus chamou o Claudinho porque ele faz um churrasco bom pra caramba. É muito top o churrasco que ele faz, então vou chamar ele pro ministério. Não foi por mérito próprio, irmão. Foi pela graça de Deus. Se você está aqui hoje, é porque Deus te salvou. É porque Deus te resgatou. É porque Deus te chamou. Não foi pela sua própria vontade. Amém? Então, irmão, Eliseu, ele não se candidatou, ele foi alcançado por uma designação divina. O profeta Elias falou, Deus falou para o profeta Elias, vai e busca alguém para te suceder. Você precisa de um sucessor. E através dessa palavra ele foi buscar uma pessoa. E ele não buscou qualquer pessoa, irmão. Ele foi instruído pelo Espírito, ainda que o Espírito Santo não habitava naqueles dias no homem. Então nós não somos chamados por esforço, mas pela graça e eleição de Deus. 2 Timóteo 1,9 diz assim, ó. Se você quiser ler 2 Timóteo 1,9. Se você quiser anotar, você lê em casa depois, amém? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Então, irmãos, nós não fomos chamados por coincidência, porque eu era bom, ou porque eu era famoso, ou porque eu fazia alguma coisa boa. Não, nós somos chamados por uma santa vocação.
Nós fomos chamados não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado, esse é o teu chamado. Então, como nós lemos, Elias, ele lança a capa sobre Eliseu, e essa capa, irmãos, ela simboliza o quê? Ela simboliza a unção e a identidade que nos são concedidas em Cristo. A identidade, irmãos, e a unção que cada um de nós portamos não é mérito nosso. Elas nos foram dadas através de Cristo. Então isso que Elias fez com Eliseu, nada mais é que representa na minha e na tua vida isso. Há uma capa de unção que representa a unção e há uma identidade em Cristo. Amém? Então no novo pacto, irmão, nós somos chamados antes da obra. Antes de você e eu fazermos alguma coisa, Deus nos chamou. Não por aquilo que eu faço ou deixei de fazer. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Ele tinha e tem um propósito para mim e para você nessa terra, amém? Ele tem uma identidade, ele tem uma unção e uma vocação que cada um de nós recebemos por meio de Cristo. Então, primeiro, irmãos, vai vir a nossa identidade, para depois vir a missão. Primeiro nós somos chamados, nós somos convocados. Para quê? Para que nós venhamos a nos aproximar do Senhor, para que nós venhamos a entender quais são os seus mistérios, quais são os seus propósitos e qual é a nossa identidade em Cristo. Para depois nós sermos lançados a sermos pescadores de homens. Amém? Então, irmãos, Eliseu, ele foi chamado por Elias, que o seguiu aonde quer que ele fosse. Ele aprendeu através do vem e me segue. Vem e vê como eu faço. É a mesma coisa que quando a gente vai para a escola, irmão. A gente vai para a escola criancinha e a gente vai ver o professor ensinando todas as coisas. É assim que funciona no reino do Espírito. Nós precisamos ir a um local onde nós vamos aprender as coisas concernentes ao reino de Deus. As coisas concernentes a Cristo. E só então nós vamos passar a entender o nosso propósito e chamado para depois nós efetuarmos aquilo o qual nós fomos e já recebemos. Amém? E isso, irmãos, vai fazer parte da minha e da tua renúncia, como fruto de uma revelação. Porque tudo, irmãos, é através de revelação e não pelo esforço. Assim como nós somos chamados por um propósito e não por aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós temos em Cristo vai ser nos dado por meio de uma revelação. Nós também não precisamos fazer nada, a não ser renunciar e obedecer, irmão. Versículo 20, ele fala assim: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe. Sabe, irmãos, a renúncia ela vai muito além da sua e da minha vontade. Ela requer renúncia até mesmo da minha e da tua família. Renunciar não só à empresa que Eliseu queimou lá, mas renunciar à sua família. Eliseu falou assim: deixa eu despedir dos meus pais. Então, irmãos, nos dias de hoje ainda continua da mesma maneira. Renúncia, irmãos, não é só a minha vontade em querer fazer algumas coisas, mas nós precisamos muitas das vezes renunciar à nossa família para cumprir um propósito, um chamado que Deus tem para a nossa vida. Amém? A renúncia, irmãos, ela vai muito além do que simplesmente deixar um emprego, do que simplesmente deixar uma vontade da carne, por exemplo. Vai muito além disso. E como se não bastasse, Jesus ainda vai falar o seguinte para mim e para você. Abre Mateus 10. Matai Jusetsu Sanju Nanakara. Mateus 10, 37. Vai dizer assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz
e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Então, a renúncia, ela vai muito além da minha e da tua vontade. Como eu falei, muitas das vezes vai exigir renunciar à nossa própria família. E Jesus, como está escrito nesse texto, ele fala, quem não renuncia, quem ama ao pai ou à mãe ou ao filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, ou seja, quem não renuncia à sua própria vontade, para fazer a minha vontade ou para fazer aquilo que eu fiz, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá. Ou seja, se a vida que você tem hoje, se você julga ser mais importante do que a vida que Cristo tem, então você vai perder a vida que você tem. Essa vida que você leva hoje em dia. Mas se você perder essa vida que você leva hoje, para aceitar aquilo que Jesus está dizendo para fazer, ele vai falar assim, então porque você renunciou à sua vida, agora você vai encontrar a verdadeira vida. Amém. Você vai encontrar a minha vida, diz o Senhor. A verdadeira vida, irmãos. Então a renúncia sempre vai fazer parte da minha e da tua vida em todos os níveis possíveis e inimagináveis. Quando a gente entra no Evangelho, a gente acha que está renunciando a algumas coisas. Mas quanto mais você se aprofunda no Evangelho, mais você vai entendendo que precisa renunciar muito mais coisas ainda. Você vai ter que fazer as coisas que não gostam por amor a Cristo. A renúncia sempre vai fazer com que a gente faça coisas que a gente ama fazer. Mas para a obediência em Cristo a gente vai ter que fazer coisas até que não gosta de fazer. Porque o reino não diz mais respeito a mim e a você, diz respeito ao seu propósito. E nunca é do meu e do seu jeito, irmão. É do jeito que ele nos diz que é para ser. E muitas das vezes, como eu disse, não é do jeito que a gente quer. Não é falar com a pessoa que a gente quer. Não é falar ir para um local que a gente quer. Se o Senhor falar, vai para os Estados Unidos, tem gente que vai dando glória a Deus. Mas se falar, vai para a Índia, por exemplo, ou vai para a África, tem gente que nem quer ir, irmão. Mas vai precisar o quê? Ou, primeiramente, obedecer e renunciar à tua vontade. Vai entrar pelo menos nesses dois níveis de renúncia. Então, irmãos, vai ter vezes que você vai ter que falar com pessoas que você aparentemente não gosta de falar. Vai ter que ir a lugares onde você não vai querer ir. Mas por causa de um propósito em Deus, nós precisamos renunciar a essa nossa vontade mesquinha muitas das vezes e ir. Assim como nós já falamos aqui. Quando Paulo, que era perseguidor da igreja naqueles dias, ele, a caminho de Damasco para poder prender mais cristãos e matar mais cristãos, ele tem um encontro com Jesus e ele fica cego. E aí ele fala, vai para tal lugar porque eu já preparei alguém para estar contigo. E ao mesmo tempo Deus estava falando com Ananias. Falando, Ananias, vai encontrar com Saulo porque para mim ele é um vaso escolhido. E ele retruca, fala, Senhor, você sabe quem que é Saulo? Ele é perseguidor, ele está matando os nossos irmãos. Ele está prendendo, ele tem autoridade para fazer isso. Como se Deus não soubesse, né? É mesmo, Ananias? É verdade isso mesmo que ele persegue? Poxa, não sabia. Se você não me falasse, eu não ia saber. Mas ele fala, vai porque para mim ele é um vaso escolhido. Ananias teve que ir, irmão. Em obediência ele foi. Renunciando muitas das vezes o seu medo de ser perseguido por Saulo e ser morto por ele foi. E a gente conhece a história. Ele faz com que ele ora com Saulo, ele torna a ver, e Saulo se torna um dos maiores apóstolos da nova aliança. Então, irmãos, renunciar no antigo pacto era uma prova de obediência. Aí você fala para mim, mas pastor, você não está falando que a gente tem que ser obediente hoje em dia? Por que na antiga aliança a obediência era uma prova de renúncia? Porque tinha a lei, irmão. Se você não cumprisse a lei, você não era abençoado.
Então, muitas das vezes, a pessoa tinha que renunciar àquilo que ele não queria para cumprir a lei para poder ser abençoado. E como o Felipe falou aqui, era a disposição do coração, na antiga aliança, mesmo que ele não quisesse, mas se ele cumprisse a lei, ele era abençoado. Só que depois da cruz, a gente está aqui na antiga cruz, no antigo pacto, antes da cruz. Eu passei pela cruz, veio a nova aliança. Na nova aliança, a renúncia é a disposição do meu e do teu coração. Se você está falando que renuncia a algo, mas no teu coração você não deseja, Deus está vendo. Então você não está cumprindo mais a lei. Você está no tempo da graça, onde todas as coisas é no coração e no espírito. A habitação, que somos eu e você, o Espírito Santo veio morar em você. Então a palavra de Deus diz que o Espírito sonda o nosso coração. E se ele sonda, ele sabe qual é a minha, a tua vontade. Se ela é boa ou se ela é ruim. Se eu estou fazendo porque eu quero ou se eu estou fazendo por uma obrigação. Então, como não é mais lei e mandamento, agora então eu tenho que fazer porque eu decidi renunciar à minha vontade. E em obediência agora eu faço o que eu faço. Amém? Então, no novo pacto, renunciar é o resultado de ver a beleza de Cristo, como diz em Filipenses 3:7. Então, quando se consegue contemplar a Cristo, você se torna como Ele, porque tudo aquilo que você contempla, você se torna igual. Tudo aquilo que você adora, você se transforma. Então, se você consegue contemplar a Cristo, você se torna como Ele. E Ele é uma natureza transformada, Ele é a própria obediência. Então, você automaticamente se transforma em uma pessoa que obedece ao Senhor. Porque a sua natureza é obedecer ao Senhor. É renunciar a algumas coisas, amém? Então, quando se consegue contemplar a Cristo, você se torna parecido com Ele, amém? Então, Eliseu, irmãos, ele percebeu que o que estava diante dele era maior do que deixar as coisas que ele tinha que deixar para trás. Quando ele olha para o profeta Elias e ele vê naquele homem de Deus, naquele profeta um homem de Deus, ele fala, opa, se ele está me chamando, isso aqui que eu estou deixando, que são os carros, são os bois, são os meus pais, o que ele tem para mim é maior do que tudo isso aqui. Ainda que seja o teu pai e a tua mãe. E como nós já lemos, quem ama mais não é digno de mim, amém? Lucas 14:33 vai dizer assim, Lucas 14:33. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, irmãos, a renúncia verdadeira nasce da visão do Filho, não do peso de uma lei. Não é o fato de você cumprir uma lei ou uma regra, mas nasce de uma visão a partir do Filho. Então, vocês acham que lá no sonho de Deus, por exemplo, por que as pessoas fazem o que fazem? Vocês acham que as pessoas lá no sonho fazem o que fazem por uma imposição do apóstolo L? Não é por uma imposição do apóstolo L. Todos têm o prazer de servir o pedido de um pai, irmão. Porque todos têm a mesma visão do apóstolo L. O apóstolo L é um pai lá no Ministério Sonho de Deus. Então, todas as pessoas que servem lá no Sonho de Deus no Brasil, elas não fazem porque o apóstolo L está mandando fazer. Elas fazem porque eles conseguem enxergar a visão do apóstolo L. Porque eles entendem que um pai está fazendo o quê? É lançar os filhos. Então as pessoas fazem o que fazem porque vê o pai fazendo. As pessoas servem porque vê o apóstolo L servindo. Então, assim como Jesus dizia, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. João 4,34. Então, o que Jesus está falando aqui? Olha, eu tenho uma comida. E a comida é comer da vontade. Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a minha comida. Essa é a minha visão. Então, as pessoas que servem lá no Sonho de Deus, é a mesma coisa.
elas se alimentam da visão do apóstolo L. E por isso que eles fazem o que fazem. Então nós aqui também, irmãos, nós seguimos a visão do apóstolo L aqui no Sonho de Deus Japão. E não é a nossa visão. Não é a visão minha e da pastora Nancy. É a visão do apóstolo L, que é o pai da casa. Então a nossa satisfação é fazer conforme a visão que Deus deu para ele. E não aquilo que eu acho que é certo. Porque se eu tenho ele como um pai, então eu tenho que fazer a vontade do pai. Assim como Jesus diz, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E o meu alimento é comer dessa vontade. A satisfação de Jesus era fazer a vontade de Deus Pai. Então a minha satisfação é fazer a vontade do apóstolo L. A vontade do apóstolo Cristiano, que é o nosso Pai. Amém? Quantos entenderam isso aqui? Versículo 21, irmãos. Tomou a junta de boi e os matou. O que representa essa junta de bois, irmãos? Representa uma antiga forma de viver, ou seja, um esforço humano, uma produtividade, um sustento próprio, como eu falei. Ele queimou a empresa dele, irmão. O meio de sustento que ele tinha. A provisão que ele tinha diária, ele deixou para trás. Ou também pode significar a velha maneira de viver, fazendo o que quer, indo aonde quer, se relacionando com quem você quer. Então pode significar muitas coisas, irmão. O deixar de fazer a minha vontade, muitas das vezes, é deixar de ir num lugar. É deixar de falar com alguém. É deixar de ir a um local. E é deixar de se relacionar com alguém. Às vezes, irmãos, a pessoa está namorando com alguém que Deus não quer que você namore. Às vezes você está tendo amizade com alguém que Deus não quer que você tenha um relacionamento de amizade. Isso requer, irmãos, um ouvir do Espírito Santo. Aonde Ele quer que você faça o que você tem que fazer. Aonde Ele quer que você vá, o que Ele quer que você fale. Isso requer, irmão, ouvir ao Espírito Santo. E aí vai entrar a renúncia e a obediência. Então, a partir do momento que você disse sim para o Senhor, a sua e a minha vida mudaram. A partir do momento que você levantou a sua mão, eu te recebo, Senhor, como Salvador e suficiente na minha vida, meu irmão, acabou. A sua vida e a minha vida foi transformada. Nós fomos tirados do reino das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor, no reino de luz. Não existe mais o meu antes. Só existe o agora. O antes é passado, irmão. Agora, daqui para frente, é uma nova vida. E essa nova vida vai requerer de mim, de você, renunciar a algumas coisas. Renunciar a algumas amizades. Renunciar à família. Renunciar os filhos. Renunciar aquilo que for necessário para cumprir um propósito. E eu não estou dizendo que vai ser de fato isso. Eu estou dizendo que muitas das vezes o Senhor vai te pedir alguma coisa que você precisa se renunciar. Deus muitas vezes não vai falar, se separa do seu pai e da sua mãe porque agora não é mais para falar com eles. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquilo que Jesus disse, se você ama os seus pais e aos seus filhos mais do que a mim, então você não é digno de mim. Irmão, e o quanto é difícil você muitas das vezes renunciar a pai e mãe. Por exemplo, eu moro aqui no Japão há mais de 30 anos. Só que de alguns anos para cá que eu entendi que eu preciso estar aqui nessa nação. Apesar de eu amar o Japão e realmente querer viver aqui. Mas muitas das vezes eu me pegava, poxa vida, eu sou filho único, eu deixei meus pais lá no Brasil há tantos anos. Só que hoje eu entendo que faz parte de uma renúncia. Faz parte, irmãos, do propósito que Deus deu para a minha vida. Então agora que eu aceitei a Cristo, eu já estou num outro ambiente, estou num outro propósito, o qual não é o meu, eu não posso mais agora querer voltar para o Brasil para ficar com os meus pais. Porque eu vou estar fazendo aquilo que Jesus disse. Se você amar eles mais do que a mim, você não é digno de mim. Irmão, tem uma palavra que nós entendemos e nós aprendemos que quando nós fazemos as coisas do Senhor, quando nós cuidamos daquilo que é dele,
Ele cuida do que é nosso. Então, se você está renunciando aos seus pais, não se preocupe porque o Senhor está cuidando deles. Porque você está cuidando das coisas do Pai. Então o Pai cuida das suas coisas, amém? E nós temos visto isso na prática, irmãos. Deus tem cuidado dos nossos. Amém? Assim como você disse sim para o seu cônjuge. Quantos são casados aqui, irmão? Só que antes de você ser casado, você era o quê? Solteiro. A partir do momento que você disse sim para o seu cônjuge, a sua vida mudou, irmão. Então, a partir do momento que o Daniel falar sim para a namorada dele, meu irmão, a sua vida já vai ser outra. A partir do momento que você casar, Daniel, a sua vida vai ser transformada. Aquilo que você fazia sozinho, você já não pode mais fazer. Aonde você ia sozinho aqui, com a sua esposa aqui, você não pode mais fazer. A sua vida vai fazer assim, ó. A mesma coisa é com Cristo, meu irmão. Se você aceitou a Cristo como seu Senhor, a sua vida precisa mudar. Vai ser necessário fazer algumas renúncias. E como eu disse, eu já dei os exemplos de algumas renúncias aqui, amém? Então, agora você não faz, não vai e não anda com quem você quer. Você casou, irmão, quando você era solteiro, você ia onde você queria, voltava a hora que você queria, você andava com quem você queria, você ia onde você queria. Mas a partir do momento que você contraiu um matrimônio, você já não faz mais o que quer, não vai aonde quer e não fala com quem você quer a hora que você quer. Porque agora você tem um cônjuge, você está aliançado com alguém. A sua vida faz parte da vida de uma outra pessoa. Então a sua vontade não é mais fazer a sua vontade, mas é fazer a vontade do seu marido ou da sua esposa. E vice-versa. Porque vocês agora são um em Cristo Jesus. Amém? Porque se você quiser viver uma vida de solteiro estando casado, vai dar problema, irmão. Eu só estou dando um parênteses aqui do que é você se relacionar com Cristo dentro de um propósito eterno. Não cabe mais a gente fazer algumas coisas você servindo a Deus. Mesmo que você queira viver, você até pode viver da maneira que você queria ou que você quer quando era antes de conhecer a Cristo. Mas só que você não vai ser completo nele. Tem uma diferença enorme, irmão. Tem um abismo enorme, digamos assim. Você vai estar dizendo que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas você continua do mesmo jeito. Então a sua vida ela não vai ser transformada. Você simplesmente vai falar que tem uma religião e que segue alguém, e que tem alguém como Deus, mas a sua vida não é transformada, porque você não renuncia a nada. Você está apenas vivendo como as outras pessoas vivem. Você continua indo para os lugares que você quer, você continua tendo relacionamentos com quem você quer, você continua fazendo as mesmas coisas, mas agora estando dentro de uma igreja. E por isso o evangelho está do jeito que está, irmão. Como as pessoas sempre têm falado, né? O divórcio entrou dentro da igreja, irmão. Por quê? Porque não há renúncia. Não há obediência. Então, se você quer viver da mesma maneira que as pessoas do mundo vivem, então as consequências que as pessoas do mundo vivem vai vir na sua vida. Agora, se você está do lado daqui da cruz, servindo a um Senhor, renunciando às coisas que você precisa renunciar, então a sua vida vai ser transformada. E as coisas lá de fora não vão entrar na sua vida. Amém. Não vão entrar na sua casa. Não vão entrar na sua família. E ainda que entre, o Senhor está aguardando, irmão. De alguma maneira, de alguma forma, o Senhor vai preservar essa casa, essa família. Amém? Então, não vivemos mais da força da carne, mas da suficiência do Espírito e de Cristo. Então, não é mais do jeito que eu quero, mas é do jeito que Ele me diz que tem que ser. 2 Coríntios 3:5. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos.
mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? Que não é que a gente não seja capaz de pensar alguma coisa. Nós somos capazes de pensar, nós somos seres pensantes. Não que nós não sejamos capazes de fazer alguma coisa, porque a gente faz. Nós temos habilidades. Como eu falei, o Claudinho tem uma habilidade tremenda, que é fazer churrasco. E eu já não tenho essa habilidade. Então não é que nós não temos habilidade para fazer algumas coisas. Não é que a gente não seja capaz de pensar algumas coisas. Mas o apóstolo Paulo está falando que, a nossa capacidade, ela vem primeiramente do Senhor. Então aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, muitas das vezes não é por mim mesmo. É o Espírito Santo que vai nos levando a fazer algumas coisas. Vai nos revelando algumas outras coisas. Então tudo provém do Senhor, amém? Amém. O que Eliseu faz? Queimou sua fonte natural para entrar num chamado governado pelo sobrenatural. Eliseu tinha as carroças, tinha os boi. O que ele fazia com isso? Ele trabalhava para ter o seu sustento. Só que agora ele começa a crer naquele que chamou. Então ele pega e fala, agora eu vou queimar tudo isso aqui, eu vou acabar com essa coisa natural, dos recursos que eu tenho, do meu esforço físico, do meu trabalho, e agora eu vou crer que eu vou ser governado pelo Espírito. Vou ser governado pelo sobrenatural. Quantos se lembram do mês passado, avançando no sobrenatural? Amém. Como eu vivo no sobrenatural? Trazendo à existência todas as coisas por meio da minha fé. Por meio da fé, irmão, eu trago à existência todas as coisas. Então não é mais por aquilo que eu vejo, mas é por aquilo que eu creio. Ou seja, é naquele que eu creio. Gálatas 5:24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É justamente o que eu estou falando desde o início aqui, irmão. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aonde? Crucificaram aonde? Na cruz. Ou seja, a vontade da minha carne, a concupiscência dos meus olhos, muitas das vezes dos meus ouvidos, eu agora crucifico juntamente com Cristo. E agora eu não faço mais as minhas vontades. Então, a renúncia é a confissão prática de que o velho homem foi crucificado. Então, é muito mais do que eu falo, irmãos. É como eu vivo. Então, dar um exemplo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou dar um exemplo agora. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O apóstolo Paulo disse isso. Ou seja, tem algumas coisas que eu posso fazer, irmãos, da minha vida antiga? Tem. Eu posso fazer. Porém, não me convém fazer. Isso é renunciar à sua vontade. É o que? É crucificá-la na cruz, amém? Verso 21. E seguiu a Elias e o servia. Então o que o Eliseu fez? Despediu dos seus pais, queimou as carroças, queimou os boi. E a partir disso ele começou o quê? A servir a Elias. Passou a segui-lo. Então a grandeza não começa com visibilidade, mas com serviço oculto. Ou seja, eu não preciso mostrar para as pessoas aquilo que eu faço. Você simplesmente faz. Não precisa de visibilidade, irmãos. Aquilo que você faz no oculto, o Senhor está vendo. Por isso que tem uma palavra que fala assim, não veja a tua mão direita o que a tua esquerda faz. Ou é o contrário, uma coisa assim, mas o texto é esse. Porque não necessita, irmãos. Porque aquilo que eu e você fazemos não precisa ser falado e nem mostrado para as pessoas, porque o Senhor está vendo. E é Ele quem vai te recompensar, amém? Amém. Então a grandeza ela não começa com visibilidade, mas com serviço oculto, amém?
Filipenses 2,7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que o texto de Filipenses está falando aqui? Ó? Jesus, ele sendo filho de Deus, vindo do céu para a terra, ele não precisou chegar na forma de um anjo. Ele se fez como um de nós, sendo Deus. E ele não quis reputação para si mesmo. O que ele fez? Ele serviu, irmão. Isso que Jesus fez quando ele veio. E ele ainda fala, eu não vim para ser servido, irmão. Eu vim para servir. Então, Eliseu, ele serviu antes de realizar milagres, como Jesus se humilhou antes de ser exaltado. Porque Jesus ele foi exaltado e ele é o nome sobre todo nome, nós já sabemos disso. E Eliseu ele fez a mesma coisa, ele serviu a Elias antes de realizar milagres. Ou seja, primeiro ele estava se tornando para depois fazer. Então o ministério, o novo pacto, é filiação que se expressa no serviço e não na performance. Eu não preciso fazer para mostrar. Eu apenas sou. E porque eu sou, eu faço. É diferente. Tem pessoas que querem fazer para falar, para mostrar para os outros que está fazendo alguma coisa. E aí, porque eu estou mostrando, então eu estou sendo visto. Eu estou mostrando algo, uma performance que muitas das vezes nem é dela, para mostrar alguma coisa. Mas não se trata disso, irmão. Você não faz porque é, mas porque você é, você faz o que faz. Vocês entenderam isso aqui? Você não precisa mostrar alguma coisa. Você não precisa fazer algo. Você faz porque você é. Então, assim, uma pessoa se torna médico. Ele vai exercer a função a qual ele foi capacitada para exercer. Ele não precisa falar para as pessoas que ele é médico. Ele simplesmente faz o que tem que ser feito. É um exemplo meio bobo, mas deu para vocês entenderem. Amém? Deu para entender? João 13, versículo 14 diz assim: Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Exemplo é tudo, irmão. Ou o que? A coerência é tudo. Jesus, ele falou, eu vim para servir, não para ser servido. Então vamos fazer o seguinte, naqueles tempos, eles tinham o costume de lavar os pés, né? Principalmente para entrar dentro da casa. Existia um servo que vinha e lavava os pés para o seu senhor entrar. E Jesus ele pegou e fez isso aí. Jesus pegou e falou, vou lavar o pé de vocês aí. Porque como eu vim para servir, eu vou dar exemplo para vocês. E se eu estou dando exemplo a vocês, vocês têm que fazer a mesma coisa. Deve haver coerência com vocês. Porque se eu, sendo mestre e senhor, eu estou fazendo, então vós deveis fazer também. Amém? Então, por que as pessoas servem no sonho de Deus? Porque o apóstolo L é exemplo de servir, irmão. O apóstolo L não chama nada para si próprio. Eu sou, eu fiz ou eu faço. Muito pelo contrário. Ele abre caminho para os outros passar. Ele abre caminho para os outros ir na frente. Ele vai abrindo e fala, agora vai. Ele é esse homem. Por isso que quando as pessoas vão no sonho de Deus, as pessoas perguntam, mas quem que é o pastor aqui da casa? Ninguém sabe quem é, porque ele não aparece. Ele não faz questão de aparecer. Ele faz com que os filhos vão na frente. Então o homem com uma natureza apostólica, ele só pensa em abrir caminho para outros passarem. Ele renuncia a sua própria vida por outras vidas. Assim como Jesus fez, irmão. Ele renunciou a sua própria vida para que eu e você tivéssemos vida. Então, o apóstolo Cristiano, quando ele vem aqui no Japão, também é outro exemplo, irmão. Quando ele vem aqui, ele não fala o que ele quer fazer, aonde ele quer ir. Ele fala, o que é para fazer, irmão? Eu vim aqui para servir vocês. E ele é o nosso pai. Ele é o nosso pastor. Ele não chega aqui falando, Roberto faz isso, Roberto faz aquilo, não. Roberto, aonde que é para ir? Quando que é para ministrar? O que eu tenho que fazer? Ele fica disponível para mim e para você aqui no Japão.
Ele não veio aqui mandar em ninguém para fazer alguma coisa, muito pelo contrário, ele vem para falar o que ele tem que fazer. Faz a agenda aí, aonde que eu tenho que ir, depois vocês só me comunicam. É assim a vida dele, irmão. Por quê? Porque o apóstolo L faz a mesma coisa. Então é um pai que ensinou um filho que está ensinando outros filhos a serem filhos e a se tornarem pais. Amém? Então, no novo pacto, irmão, renúncia não é sacrifício, é resposta a uma revelação gloriosa. Então, renunciar a algumas coisas ao Senhor não é sacrifício, irmão. Porque a gente sabe que é algo maior que a gente vai receber lá na frente. E não que a gente vai se tornar alguma coisa ou vai ficar rico, melhor. Não se trata disso. Mas é uma vida abençoada que nós vamos ter no Senhor. Então, a cruz não é um peso a ser carregado. É a sepultura do velho homem e o portal para uma nova vida. Então, nós morrermos no nosso velho homem não é um sacrifício, não é um peso. Muito pelo contrário, é uma porta para a gente sair para viver uma nova vida nele. Então, quem vê a Cristo não apenas larga os bois, queima tudo que não tem mais vida. É justamente o contrário. Você enxerga uma vida melhor do que a sua vida e você entrega essa vida para ter aquela vida que é melhor. Mas você precisa enxergar, irmão. E para enxergar, precisa renunciar. E depois de renunciar, obedecer algumas coisas do Senhor. Amém? Amém. Então, Deus não quer o seu esforço, quer a sua entrega total. Porque Ele já fez tudo. Em Cristo nós temos todas as coisas. Ele já cumpriu tudo o que devia para cumprir, irmão. Tudo aquilo que Deus falava no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, no Velho Testamento, em Cristo se consumou todas as coisas. Então nós não vivemos mais de promessa, nós vivemos da realidade que Cristo conquistou para mim e para você. Amém? Então pergunte para a pessoa que está ao seu lado agora. Você ainda está lavrando com bois ou sendo conduzido pelo Espírito? Não tinha o Eliseu, não estava lá carregando, lavrando a terra com os bois? Mexendo a terra. Ele estava trabalhando com a terra, com os bois, não estava? Então o que você anda fazendo? Você está fazendo a mesma coisa ou está vivendo pelo Espírito? Essa é a pergunta que eu faço para você. Ou seja, você ainda está insistindo em viver na vida que você tinha antes de aceitar Cristo, ou você está vivendo agora a nova vida em Cristo? Essa é a pergunta que você deve responder para você mesmo. O que eu estou vivendo hoje? É a realidade de Cristo ou é a minha realidade antiga antes de conhecê-lo? Então existe algo do velho homem que ainda governa o seu chamado. Tem algumas coisas que você fazia e ainda continua fazendo que está impedindo de entrar na sua identidade ou no propósito que Deus deu para você e que você muitas das vezes ou não enxergou ou está enxergando e reluta em não querer fazer. Alguma coisa é. Aí é você quem vai saber responder, não sou eu, amém? É você e o Senhor. O Espírito te chama hoje a queimar os bois e as carroças da sua autossuficiência, da sua performance, da sua velha natureza, para você assumir uma nova identidade, irmãos, que é a identidade que Ele te deu. Uma autoridade que Ele deu para você. Hebreus 10:9 é o último texto que eu vou ler, irmãos. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Diz assim: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Esse é um texto muito emblemático se a gente não entender o que o capítulo de Hebreus está falando, irmão. Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tudo aquilo que vai falar como primeiro, irmãos, a gente pode se arremeter um exemplo aqui. Existiu o primeiro Adão, amém? Amém. Quem é o segundo Adão? Jesus, amém? O primeiro Adão foi aquele que pecou.
E o segundo Adão, que é Jesus, esse foi perfeito, irmãos. Então, teve que sair o primeiro Adão para que o segundo fosse estabelecido, que é Cristo. Então, irmãos, o que esse texto de Hebreus está falando? Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro. Irmão, a tua velha natureza, o Adão que você nasceu, para estabelecer o segundo em Cristo, a sua nova vida, um novo homem. É isso que esse texto está falando. Tira a minha velha natureza, o velho homem, para estabelecer o segundo Adão, um novo homem, a nova vida em Cristo. Amém? Tudo que é primeiro é sombra provisória. O segundo é a realidade eterna, irmão. Vocês entenderam isso aqui? O primeiro é provisório. Por que o primeiro é provisório? Porque o que conta é o segundo. É a nova vida em Cristo Jesus que é o que conta. Essa vida é eterna, irmão. Aqui não. Aqui é algo passageiro. Mas em Cristo é a vida eterna. Bom, eu posso dar outros exemplos aqui. Vou dar só mais um e a gente termina, amém? O tabernáculo, irmãos, que Deus mandou construir lá no Egito, falou, Moisés, construa um tabernáculo para mim. Irmãos, esse tabernáculo era algo provisório. Eles construíram um tabernáculo e a gente conhece o texto. Quando a nuvem se movia, eles tinham que levantar o acampamento, o tabernáculo e ir levar e montar em outro lugar. Era algo provisório. Até chegar no templo de Salomão, que vira um outro tipo de tabernáculo, mas que também Deus fala assim, olha, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Até que se estabelecesse o tabernáculo eterno, que somos eu e você. Eu e você somos a morada de Deus. Então, o tabernáculo que era provisório na antiga aliança, hoje se estabeleceu o eterno, que somos eu e você. A habitação eterna do Espírito Santo. Amém? Vocês entenderam isso aqui? Então, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Amém? Vamos colocar de pé?